Olá, o pessoal aqui que me segue, que eu sigo nas redes sociais. Estou tendo um prazer imenso de estar recebendo aqui Obrigado. meu grande amigo, poeta, escritor, Wanderson Silva, Obrigado. funcionário público da Caixa Econômica Federal e uma pessoa assim que a cada momento e a cada vez que a gente nos encontra, eu tenho a percepção daquilo realmente que ele escreve, daquilo que ele transparece em relação aos seus versos. Isso pra gente, assim, é de muita importância. Saber que você também é itabirano, né? Está enganjado dentro da nossa realidade enquanto escritor, poeta, né? Então, assim, queremos te ouvir, né? E, assim, você falar pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Dessa sua resistência em relação à poesia. Falar assim, primeiro, fala a conversa que a gente teve desde quando eu cheguei aqui. Agora são 20 horas e 40 minutos. Cheguei aqui às 17h10. É um grande bate-papo mesmo, tá? Então, assim, lá no início eu falei assim, que citei lá a fala de Carlos Drummond de Andrade mesmo, né? Que ele falava assim, olha, deixa eu pegar aqui que é grande. Ele fala assim, olha, entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade e não considero honesto rotular-se de poeta que apenas verseje por dor de cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo. Mas, obrigado, assim, por me rotular de poeta. Assim, eu me considero, assim, uma pessoa que escreve, tá? Eu ainda não me considero poeta. Eu me considero uma pessoa que escreve. Sim. Eu gosto de escrever, amo ler, amo escrever. Mas, dentro desse nosso apanhado, assim, de falar assim, escreveu metáforas, com rimas, dentro de ideias de versos, de estrofes, poeta. Eu fico lisonjeado em ser chamado de poeta. Não, tá. Fala assim, lisonjeado mesmo. Mas para esse espaço aqui, dentro desse espaço, tá falando de poesia com você, tá? Eu vejo a fala de Carlos Drummond de Andrade assim, se eu pudesse, Carlos Drummond, vou discordar nesse sentido, porque a gente gosta de escrever, a gente gosta de falar de dor de cotovelo, gosta de criticar também. Na falta de dinheiro ou com dinheiro a gente fala. Sim. Eu falo não é no sentido de modéstia, não. Às vezes quando fala, poeta, quer dizer, eu estou tentando, eu estou na resistência de um dia ser, quem sabe, né? Mas é o tempo, é essa trajetória, a história que vai estar contando isso, enfim. Eu, dentro dessa abertura do que a gente tem conversado, as pessoas que aqui têm vindo, e eu quero mostrar com muito orgulho, né? De livros de pessoas, por exemplo, que faz parte dessa estante aqui, né? Há um tempo aqui, por exemplo, tem a Geralda de Castro, né? Uma poetisa, publicou, estou quase certo, 3 livros, né? Tem um bom tempo que até então não a vejo. Tem um outro poeta aqui que faz parte da biblioteca aqui, que é o Emerson Duarte, né? O livro dele, Start. E uma coisa muito curiosa que ele fez nesse livro, pela época dele, em função da sua maturidade, é um livro que ele não tem nenhum tipo de pontuação. Eu achei incrível, né? Ele está no ritmo da leitura individual de cada pessoa. Muito interessante esse livro, né? Aqui tem um outro livro de um outro escritor, poeta aqui, que é o Marçal Filho, né? O livro dele é Afilhado, né? Está aqui também fazendo parte da biblioteca. Tem um outro livro aqui, O Resgate da Alma, né? De uma outra pessoa que um tempo atrás conheci e tudo, enfim, escreveu vários livros nesse formato aqui, né? No sentido de evangelização, mas era a busca dele em relação a essa questão, né? Que era o Ivani Rocha de Andrade, enfim. E para fechar aqui, já esteve aqui conosco nesse espaço aqui, a poetisa Maria Geralda, na Liberdade, chamamos elas de Lada, né? Essa menina, eu posso dizer assim, menina no bom sentido, figurado do carinho que eu tenho por ela, né? Ela participou, primeiro, dessa coletânea aqui, com um trabalho muito bonito, tá? Desse livro aqui, né? Tem poemas dela aqui.
Esse outro livro, já nessa coletânea de 2023, mostra que novamente também ela está inserida nessa coletânea e que nos orgulha muito, tá? É uma pessoa engajada, né, educadora também, né, e sabe um pouco do que é essa trajetória, né, de escrever, né, porque literatura é uma coisa, posso dizer para você, o Wanderson, que você sabe que não é um processo simples. Não é. Não é um processo simples. É um processo simples, não é um processo simples da criação e não é um processo simples da aceitação. Exatamente. Não é nem pelo texto ser bom ou ruim, pela crítica direta, de frágil, de ser bom ou ruim. É porque você, simplesmente, a leitura a gente precisa da entrega, Sim. do tempo. Você pega outras artes, por exemplo, a música está passando no rádio e você ouve. A leitura não. A leitura você precisa pegar e realmente ter a ação. Visualizar o texto, entonar. Dedilhar cada folha, Sim. cada página, precisa de entrega. Então a leitura precisa de resistência mesmo. Exatamente. E quando eu mostrei todos esses livros aqui, gente, são parte de alguns livros de autores itabiranos, ou praticamente itabiranos em si, que fazem parte dessa ala aqui, né? Da outra oportunidade, eu vou estar falando de outros que estão aqui, né? Certo. E está em aberto, né? As pessoas ou quiserem doar, ou quiserem me vender o livro para fazer parte disso aqui, porque isso aqui, no futuro próximo, porque a gente já está fazendo isso aqui de uma certa forma em relação a esse espaço, descentralizar e de uma certa forma o quê? Ir de encontro com a comunidade aqui local. Uhum. Né? E eles absorveram um pouco dessas questões, as quais estão aqui, com pessoas de uma certa forma, assim, que têm um grande interesse sobre nossa cultura e nossa arte itabirana. Tony, esse espaço seu aqui aberto, ele tem um valor que você talvez ainda não tenha tido noção do valor que realmente tem. Dentro da área financeira a gente separa o que é preço, o que é custo, o que é valor. Esse livro que você falou em comprar, você comprando ele lá por 10, 15, 20 reais que seja, tá? e que tenha custado 5 reais que seja, ele vai chegar aqui com um valor que você não consegue colocar. Pode ter certeza. E a pretensão, um pouco do que você está falando aí, voltado para outras gerações, né? Porque nós temos um poeta maior, Drummond, que registrou sua época, que falou um pouco da sua época, às vezes até de momentos atuais, né? Mas existe outros que estão vindo aí. E essa sucessão, não estou falando do Drummond, não, eu estou falando nessa atmosfera que tem Itabira em relação a escritores, né? Então, assim, precisamos de ter um devido cuidado em relação a isso. Precisamos de uma política cultural muito grande, porque às vezes o que é contemplado dentro da nossa, vamos falar da nossa arte, enfim, e dos apresentadores, agentes que estão produzindo alguma coisa, não é nenhum tipo de ciúme nem chororô, mas está mais com as culturas de massa. Isso. E que às vezes a poesia, ela não está nessa concepção a qual você bem colocou, né? As pessoas têm que ter um olhar diferente, né? Tem que ter motivação e ao mesmo tempo, assim, como é que eu te falo? Abertura para elas estarem interagindo com esse meio. Né? Isso que você falou vai muito dentro daquilo que a gente conversou a respeito da formação da biblioteca, né? Do chegar de um livro novo com o livro referência que está ali encostado ali, que às vezes você tem aí cerca de 1 ano, 2 anos que não coloca a mão nele. De repente tem livros ali que tem 30 anos que ninguém nem o abre, mas que é o livro de referência. É esse livro que sustenta também a biblioteca. Aquela metáfora que eu falei que você da empresa. Sim. Aquele funcionário lá que tem 30 anos, 32 anos, quase se aposentando, todo o conhecimento que ele tem, a referência que ele tem, e aquele funcionário recém-chegado, com todo o seu conhecimento de tecnologia, que precisa chegar ali. Quando unem-se os dois, traz essa riqueza. Assim é o escritor que está chegando agora, os escritores que estão chegando agora, quando vai lá, bebe na fonte de Carlos Drummond de Andrade. Perfeito. Essa
essa junção, esse equilíbrio, essa soma. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. E é isso que eu acho que a gente tem que entender, ou procurar entender, né? E falar de política, é um tema desafiador, porque ao mesmo tempo que não é um tema universal, tal como amor, alegria, sentimento, ele ao mesmo tempo ele passa a ser universal. E parece que uma crítica que você faz lá em 1700, 1800, quando chega agora em 2023, parece que foi escrito hoje mesmo. Tem essa coisa interessante. Exatamente. Transcende, né, um tempo. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, da gente estar nos encontrando, né, dentro do tempo que já vivemos, enfim, e tudo, mas hoje numa visão maior do que a gente preocupa com a nossa arte e nossa cultura local, né? Eu tenho uma preocupação que você não imagina, né, em relação a essa questão, enfim, porque alguma coisa tem que ser feita, né, porque você não escolheu, né, com a sua simplicidade, ser poeta ou escritor, é uma antena que está aí com você. Eu tive, este ano, 2023, eu tive uma premiação por Minas Gerais, no Talentos FENAC. Fui para Aracaju, na busca do Prêmio Nacional, com o poema Mulher em Caixa. E 2022, 2021, né, tive um troféu como escritor revelação no Espírito Santo e tive o poema Passividade também premiado também na época da faculdade. Assim, a gente vai produzindo, trazendo à baila nossos filhos, tá? Porque quando a gente traz um poema, como eu coloquei para vocês, é como se você tivesse me ligado, Wanderson, traz aí o seu filho, traz aí sua netinha aí para a gente conhecer. Foi um prazer imenso de trazer e ler cada poema. O Hélio tá ali, caladinho, lendo o poema, né, mano? Obrigado. É por isso que eu denomino muito, é uma coisa que está corriqueira, mas o café é com prosa. Olha pra você ver. Teve café, tá, gente? Teve café. O tempo que a gente determinou. Não tem, mas teve café. Né, que a gente, nessa prosa toda para chegar aqui, nos deliciamos, né? Comemos, bebemos, tocamos papo, falando de tanta coisa interessante. Né? Acabamos com a garrafa de café, tem que fazer outra. Do bairro, né? da região aqui, enfim. E assim, falando as importâncias que a gente tem, e também é uma cidade muito rica culturalmente. Né? Eu espero assim que a gente não cochile tanto, né? Não cochile tanto, e assim, se desperta para um momento ainda que, para falar de educação, falar de turismo, falar de arte e cultura, você tem que ter, como é que eu posso te falar, um discernimento muito forte em relação ao quê? À cultura, né? Absorver essas coisas, por exemplo, que está entre a gente aí, de que forma? Você tem um recado, ele tem um recado, outro tem um recado, e aí, qual o maior recado? Aí que está nessa grande questão, por exemplo, que é a cultura do modo geral, que vai o quê? Mapear, de uma certa forma, uma região, uma cidade, e é o que estamos aqui hoje fazendo, o quê? Tentando potencializar essa questão, e que a gente tanto acha que o quê? Itabira tem o que ela tem de melhor, né? Eu vejo Itabira, assim, com um potencial que você não imagina. Eu vejo também. Né? Eu quero ler para você um poema. Claro, quero ler. Claro, lógico. Tá? Eu separei aqui quase que um trava-língua, tá? Então vou ter que ler bem devagarinho para não travar a língua. Eu gosto desse jogo de palavras. Sim. O muro. Entrem. O certo e o errado. A certeza de cada lado. O certo de lado. Entre o certo e o errado, o muro. O certo, o errado e o burro. O certo e o errado entre muros. O muro entre burros. Os burros entre urros. Os burros entre os murros. O murro entre os errados. Entre os certos, punhos cerrados. O errado, morro certo. O certo ao lado, no mesmo muro. Wanderson Silva trazendo esse poema. Obrigado.
É isso que essa sonoridade traz, que a poesia é uma coisa muito mágica. Eu posso dizer o seguinte, que como é que não é definir a poesia enquanto poesia, porque não é tão simples assim, mas os momentos que a gente vive, os momentos, né, igual um encontro como esse, soma muito, porque então nós podemos dizer assim, edificando aquilo que temos de melhor, né, e a gente preza muito, né, que é a nossa arte, em especial a poesia, que é o grande carro-chefe dessa cidade, né? A poesia, através do poeta Manuel Carlos Drummond de Andrade, né? E através do Carlos, por exemplo, existe, não falo sucessão dele em si, enquanto talento, enfim, mas assim, cada um registrando o seu tempo. Eu vejo dessa forma. E aí, amigo, para estar finalizando, dentro de tudo que falamos, que conversamos, enfim, quero a sua consideração e finalizando com algum poema seu, por favor, e é isso. A gente tem que aproveitar o tempo sempre da melhor forma possível. Quando eu falo assim que as rugas do meu rosto não são de rusgas, não. As rugas no meu rosto são de alegria. Tem que ser de alegria. Eu trago esse poema para fechar chamado Curta a Vida. Curta é a vida de quem ama sem loucura. Vida curta e sem aventuras. Curta a vida dura de uma fruta madura. Doce vida dura. Que não dura, Toninho, mais que uma fruta madura. Obrigado mais uma vez. A gente agradece pela sua presença, estar aqui conosco, né, nesse Café com Prosa, falando de arte, de cultura. E assim, vai ser a primeira de muitos, tá, o Wanderson? Obrigado. Né, e assim, tentar, né, da forma que a gente está e tanto que comungamos, falamos a respeito, é fortalecer. Nos fortalecer para você ter uma ideia hoje, dentro do edital da Lei de Incentivo à Lei Drummond, eu estou quase certo que são 13 projetos, né, aprovados. E que aí ele tem que chegar dentro de uma extensão na classe empresarial. Nada melhor que o CDL, né, nada melhor do que a associação, né, comercial, que é a CITA, né, juntamente com a Fundação Carlos Drummond de Andrade, chamar todos os autores desses projetos, você está entendendo? E mostrar para eles uma nova cartilha que o quê? O empresário, dizendo para o empresário, o imposto legalmente ele é devido, né? E a empresa que alia um projeto cultural, ela tem duas conotações fundamentais, o social e o cultural, né? Isso, para essa visão, por exemplo, de uma empresa, ela tem uma conotação completamente diferente, às vezes, das demais, que às vezes não apoiam projetos culturais, enfim. E aí está um simples recado no sentido, por exemplo, de que, primeiro, né, não é formarmos grupos nem nada no sentido, por exemplo, mas ter uma consciência daquilo que a gente representa, que é o quê? Essa parte desse segmento que é a literatura, falando de Itabira. Você falou aí agora, e eu vou buscar minha fala lá atrás, deu um exemplo da música, né, que parece mais fácil que a literatura. Fazer até um adendo aqui a respeito do trabalho do músico, tá? Da arte do músico. Talvez posso ter falado lá atrás, lá, só para colocar. Tem um cantor aqui chamado Alex de Oliveira. Ele trabalha de frentista o dia todo e toca a música dele à noite. Mas ele sai, vai em casa rapidamente, toma banho, volta ele mesmo, monta todo o equipamento dele e chega lá, coloca dentro do carro, chega lá, monta todo o equipamento, canta, desmonta tudo, leva para casa, chega em casa, às vezes 1, 2 horas da manhã, depois de ter cantado 2, 3 horas para trabalhar no outro dia. Então assim, quando eu falo que a literatura não foi uma comparação não, em relação à música, é no sentido da exposição. Mas assim, o trabalho é árduo. É árduo. Para você colocar um livro desse. Literatura é uma questão de resistência. E para você colocar sua arte, tanto ela musical quanto artesanato, realmente
É árduo o trabalho. Vindo das margens não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é É fácil. uma questão mesmo do que a gente está fazendo, no exercício do fazer. Aí eu tá falando de literatura aqui em Itabira, falando de poesia aqui em Itabira, para mim, tem um valor imenso. Olha que ótimo. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Wanderson Silva, Toninho Eribati, a gente se vê aqui, poetizando por aí. Quem gostou, curte, comenta, compartilha com grupos de amigos ou acesse o site www.aribati.com.br. Amigo, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Valeu muito a sua interação conosco aqui, passando essa experiência de vida. Não só a questão profissional em si, como pai de família em si, mas assim, daquilo que você produz, que é muito interessante. Arte e poesia. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser.